E aí, nono ano? Hoje nós vamos falar sobre duas regiões, duas sub-regiões da Ásia, a Ásia Central e a Ásia Meridional, né? E vamos lá, quais são os países que formam a Ásia Central? É o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão, né? É um grupo de quistões, né? E quais são as características principais dessa região, né? Ela é formada por antigos povos muçulmanos, né, incorporados ao Império Russo. Então, são países que tiveram ali uma origem muçulmana misturada com o Império Russo. E eles, né, moram, né, vários desses países, eles têm elevadas montanhas. Então, vive muito do pastorio nômade, são áreas desérticas, com vegetação de estepe. Então, não é um local de fácil vivência, né, não é um local de fácil adaptação. E aí nós temos, né, as características principais. Em alguns desses países nós temos grandes riquezas minerais, como o Quirguistão, por exemplo, né? Nós temos minerais como zinco, chumbo e carvão. No Tadiquistão enfrentou uma guerra civil, então é um local muito instável. Turcomenistão e Uzbequistão têm grandes reservas de petróleo e gás natural. Então são lugares que a população não é muito rica, não usufrui muito do bem-estar, só que existem alguns recursos minerais que geram dinheiro para esses países. Porém, há um grande problema que é comum a esses países, que é a falta de água, né? A falta de chuvas. A água é um recurso muito valioso nessa região aqui, porque é muito escasso, né? E aí, lá existe um lago, né, o chamado de Lago Aral, que vem sofrendo muitos impactos, e o nível de volume desse rio vem caindo nos últimos 20 anos. Então, como a gente pode definir essa região? Uma região muito importante do ponto de vista mineral, é uma região seca, é uma região que não é muito populosa e é uma região que ela é montanhosa. Só que ela é estratégica, tá? Por que ela é estratégica? Porque ela se localiza, né, essa região se localiza próxima a áreas de conflitos, principalmente próximo ao Oriente Médio, né? E os Estados Unidos, né, existe ali países muito hostis aos Estados Unidos, principalmente o Irã e o Afeganistão, que não fazem parte da Ásia Central, mas que são vizinhos, né, fazem parte do Oriente Médio. Os europeus também têm interesse na região. Por quê? Né? Porque eles pensam que deve-se combater a produção e o tráfico de ópio, que é a matéria-prima da produção da heroína. Heroína é a principal droga, não a principal, né? A anfetamina também é muito utilizada, mas é uma das principais drogas utilizadas na Europa. Então, para combater esse tipo, né, de problema social europeu, eles precisam combater onde sai a matéria-prima para a produção dessa droga, né? E aí essa droga ela é retirada dali, desses países da Ásia Central, ela é levada pela Turquia e entra na Europa através da Turquia, tá? Então há uma preocupação dos europeus com isso e há uma preocupação dos Estados Unidos referente à proximidade ali com países como Irã e Afeganistão, tá? E os Estados Unidos, né, eles construíram bases militares, né, no Quirguistão e no Uzbequistão e também no Tadiquistão. Então, os Estados Unidos está ali na região, né, tem bases militares. Qualquer problema que aconteça no Oriente Médio, os Estados Unidos já podem intervir de uma forma mais rápida e mais forte. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a região da Ásia Meridional. Nós falamos da Ásia Central e agora Meridional. Quais são os países da Ásia Meridional? Vamos lá. Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Sri Lanka. Lembrando que a Índia é o país mais populoso dessa região, o segundo país mais populoso do mundo, porém é uma região também instável. Né? Por que é instável? Né? Porque o que aconteceu nesses países? Houve uma invasão britânica no século XIX
que se estendeu até meados do século XX. E aí a Ásia, ela se interessou pelo comércio da região, porque ali passava a rota da seda, comércio da seda, do chá, produção de algodão, né? E o Reino Unido estabeleceu na região e ampliou seus domínios. E o Reino Unido colonizou a Índia, né? E outros territórios também, como Afeganistão, Paquistão, Bangladesh, né? E aí houve um conflito muito grande entre essa ideia inglesa de colonizar, de explorar a região e o olho de alguns países como a China para poder também explorar a região, tá? E essa descolonização ela não se deu de uma maneira muito amigável, não. Houve conflitos, né? Na região da Caxemira, por exemplo, onde a maioria é muçulmana, lá no Paquistão, ela foi dividida e parte dela ficou sob o domínio da Índia. Então, há um conflito entre Índia e Paquistão por essa região da Caxemira. E com um agravante, né? Tanto Índia quanto Paquistão são países que têm armamentos nucleares, né? São países que não são ricos, são países que não são desenvolvidos, mas são países que têm um poder bélico altamente destrutivo e são rivais já há muito tempo, tá? Então, o livro continua falando aqui sobre Bangladesh e Afeganistão, tá? Depois dei uma olhada. A característica principal é a população dessa região, ela é extremamente rural, vive muito da pecuária, tá? Lá no Afeganistão nós tivemos também a ascensão de um grupo chamado Talibã, né? Que era fundamentalista islâmico, um grupo terrorista. Membros foram para outro grupo chamado Al-Qaeda, que é o grupo responsável por derrubar as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos em 2001. Eles se organizaram, né, e derrubaram as Torres Gêmeas, né, porque eles elegeram os Estados Unidos como inimigo número 1. Eles são fundamentalistas islâmicos e tinham os Estados Unidos como inimigo que estava mudando, modificando os preceitos, os conceitos mundiais, tá? E podemos falar, né, para a gente terminar aqui, sobre o Paquistão, outro país extremamente muçulmano, né? Cerca de 61% dos habitantes moram nas áreas rurais. Lembrando que lá é uma região semiárida. Lá na Ásia Central, que a gente viu primeiro, faltava muita água. Aqui também não é tão grave quanto na Ásia Central, mas esses países aqui também têm problemas de falta de água, tá? E o Paquistão, ele acaba, né, não sendo muito industrializado, ele tem que importar, né? Então é um país complicado, porque ele tem que importar bens de outros países. E ali, né, é uma região próxima de China, de Japão, de Coreia. Então são esses os países que acabam fornecendo, principalmente, né, fornecendo a maioria dos produtos. Pessoal, então a gente fica por aqui. Não deixem de fazer os exercícios, que no livro antigo está aqui, ó, página 186 e também a página 194. Quem está com o livro reformulado, dá uma olhadinha lá na folha que a escola passou para vocês. Dá uma olhada na aula 5, vocês vão ver lá qual é a página para fazer. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Só dando uma olhada aqui, ó, na próxima semana, né, na próxima aula, nós vamos falar sobre um outro país da região, que é a Índia, tá? Então, na próxima a gente continua aí, pessoal. Um grande abraço.